Alô. Bem, nosso boa noite a todos, senhores e senhoras aqui presentes, boa noite aos que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início, portanto, à nossa audiência pública. Mais uma vez, boa noite a todos os representantes do Poder Executivo, aos servidores do Legislativo, demais presentes e também aqueles que nos acompanham através da transmissão pelos canais eletrônicos oficiais da Câmara Municipal e pela radiodifusora FM Batatais. Esta presidência reforça que, nos termos regimentais, a presente audiência destina-se apenas à apresentação das metas e diretrizes orçamentárias a serem executadas no exercício 2025, devendo as eventuais prestações de contas de ações realizadas no exercício 2024 e outros assuntos serem apresentados nas audiências públicas semestrais envolvendo todas as secretarias municipais para prestação de contas ao Legislativo. Nesta segunda audiência pública, estarão expondo a respeito da peça orçamentária para o exercício 2025 as seguintes secretarias: Educação, Assistência Social e Cidadania e Administração. Eu solicito da segunda secretária que faça a leitura do ofício e correspondências. Edital de convocação, Andresa da Silva Furini, presidente da Câmara Municipal de Batatais, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, torna público que, pelo presente edital, ficam convocados os senhores vereadores para as seguintes audiências públicas desta Câmara Municipal. Segunda audiência pública, local Câmara Municipal de Batatais, Sala das Sessões Dr. Altino Arantes, 10 de outubro de 2024, 18 horas. Projeto de lei de autoria do Executivo que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2025. Ofício 22/2024, Batatais, 7 de outubro de 2024. Eu, Júlio Eduardo Marques Pereira, vereador nesta Casa de Leis, venho respeitosamente à douta presença de Vossa Excelência informar minha ausência das audiências públicas nos dias 9, 10 e 11 de outubro, na Lei Orçamentária Anual LOA, por motivo de saúde, pois estarei em processo de recuperação cirúrgica. Solicito ainda que Vossa Excelência peça aos secretários da mesa que leiam esta justificativa de minha ausência no início de cada audiência. De pronto, faço votos de excelentes sessões, sendo que havia para o momento cordiais saudações. Quem assina é o vereador da Câmara Municipal de Batatais, senhor Júlio Eduardo Marques Pereira. Eu já convido para fazer parte da nossa mesa principal dos trabalhos o representante da Secretaria Municipal de Educação, o senhor Vitor Hugo Junqueira, e também o contador e diretor do Departamento Municipal de Educação, o senhor André Luiz Inácio Cabrini. E lembrando tanto aos secretários, diretores e também aos senhores vereadores, para ficarem atentos ao tempo regimental, inclusive tendo em vista que temos 3 secretarias a se apresentarem e, à medida que vai ficando tarde, vai ficando, é claro, pequena a nossa audiência pelo YouTube e também cansativa a presença das últimas secretarias. Com a palavra, então, o secretário Vitor Hugo. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente Santana, todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, bem como nossos colegas da administração, todos aqueles que nos acompanham pela radiodifusora e também pela internet no canal do YouTube. Nós vamos fazer uma apresentação bem rápida, senhor presidente, em relação à nossa proposta de lei orçamentária anual para o ano de 2025. Vou pedir para o pessoal da técnica, se puder colocar ali a nossa apresentação. Nós vamos dizer que a nossa lei orçamentária anual ela foi organizada e preparada a partir dos dados que nós temos consolidados em 2024, bem como aquelas metas e ações propostas para o próximo ano. Então,
Em 2024, o nosso orçamento inicial ele foi estimado em 75 milhões, um pouquinho mais de 75 milhões de reais para esse ano de 2024. É claro que nós estamos com esse orçamento ainda em execução. Provavelmente, nós, por meio de suplementações, de receitas extraordinárias, nós podemos ampliar um pouco este orçamento. Já para o ano de 2025, a nossa estimativa ela é no valor de 78 milhões, um pouquinho mais de 78 milhões de reais, como está colocado ali, um acréscimo, então, de 3 milhões 441 mil reais para o próximo exercício. Então, o nosso orçamento ele vem sendo crescente a cada ano que passa, nós estamos crescendo esse orçamento e aplicando ele, na maior parte das vezes, em sua integralidade. Para a elaboração da peça orçamentária, nós partimos das estimativas de receita. Então, quais são as receitas que nós temos e, a partir dessas receitas, como que nós vamos fixar as despesas, como diz a própria lei. Para o ano de 2025, as nossas principais receitas, elas são a receita do Fundeb, que está estimado, nesse momento, em um pouco mais de 33 milhões de reais. Esse é o nosso principal recurso vinculado. O QESE, que é a cota salário educação. Esse recurso, se a gente olhar em relação ao exercício, quando a gente fez a proposta em 2023, 2024, nós tivemos uma queda acentuada de mais de 2 milhões de reais nesse recurso. Então, essa fonte, ela teve uma queda expressiva de mais de 2 milhões de reais. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ele mudou a forma de distribuição desse recurso entre os estados e municípios. Até janeiro de 2024, a distribuição era feita da seguinte forma: os estados que mais arrecadavam ficavam com a maior parte da cota. Então, o estado de São Paulo recebia bastante recurso do QESE. Com a ação dos estados do Nordeste, hoje a distribuição é pelo número de estudantes, de forma equitativa. Com isso, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná perderam receitas e os estados do Norte e do Nordeste, por serem menos industrializados, dobraram as suas receitas. É claro que isso é uma medida muito complicada, porque ela foi feita de um mês para o outro. Isso, então, acabou prejudicando um pouco as nossas receitas já para esse ano de 2024. Também estamos aí com os recursos da merenda e do transporte estadual, são recursos vinculados por meio de convênios, e as estimativas são baseadas no que a gente já tem esse ano contratado e conveniado. Pode ser que durante o ano, de acordo com o número de alunos, nós tenhamos algum acréscimo. Do governo federal, nós temos o PENAI, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e o PENAT, que é o transporte. Então, aí também estão essas receitas. Vejam, são receitas vinculadas. Eu não posso utilizar em outras políticas, senão aquelas que elas são diretamente destinadas. E agora, para o próximo ano, nós temos uma previsão de receita de R$ 461 mil do Programa de Educação Integral. É um novo programa do Ministério da Educação. Esse programa, ele visa ampliação de vagas em período integral e ele é para manutenção e custeio dessas instituições que já estão no período integral. E do recurso próprio, que é o recurso municipal, a estimativa é 36 milhões de reais, alcançando, como o secretário de Finanças, Henrique, disse ontem aqui, uma aplicação em torno de 28%, uma aplicação constitucional, cerca de 28%. Com relação aí à fixação das despesas, um quadro geral, boa parte dessas despesas, elas são com pessoal em cargos. Então, dos 78 milhões, 48 milhões já estão diretamente comprometidos com o pagamento de pessoal, 24 milhões com despesas correntes, e o investimento que, apesar de ser ainda insuficiente, ele chega a 6,17% do orçamento, ele melhora em relação a anos anteriores, quando tinha 2% de investimento. Então, nesse último, nesse exercício, nós já estamos aplicando 5%, 6%, e para o próximo ano também essa estimativa da nossa organização aqui, do nosso planejamento orçamentário. Vou especificar um pouquinho aqui melhor essas despesas. Então,
com o pessoal, além do pessoal que é cerca de 37 milhões de reais, nós temos as obrigações trabalhistas, que elas chegam um pouco mais de 10 milhões de reais, então é um recurso importante para a manutenção dos nossos servidores, né, os nossos compromissos trabalhistas já assumidos. Temos também auxílio transporte, auxílio alimentação, são valores expressivos também diante do quadro de servidores que nós temos. Nós temos mais de 500 servidores lotados na Secretaria de Educação. Então, vejam vocês, só de auxílio alimentação, anualmente, nós passamos de 2,5 milhões de reais só dos servidores da Secretaria Municipal de Educação. Então, vejam, né, que só para manutenção dos servidores, né, para pagamento de pessoal, das obrigações trabalhistas e os benefícios como auxílio transporte e auxílio alimentação, nós aí já passamos dos 50 milhões de reais. Então, né, dentro do nosso orçamento de 78, 50 pelo menos já estão, um pouco mais de 50, já está comprometido com a manutenção aí dos serviços diariamente. Depois nós temos os investimentos, são as despesas correntes, material de consumo, material aí nós estamos falando de material de limpeza, material de escritório. O serviço de pessoas físicas está chegando a 355 mil reais. O que é serviço de pessoas físicas? São os nossos estagiários. Então, o estagiário, né, é pago como um serviço de pessoa física. O serviço de pessoas jurídicas, que passa de 1 milhão de reais, são as despesas com energia, com telefone, internet, os sistemas, detetização das escolas, limpeza de caixa d'água, serviço de manutenção predial, tudo isso, né, são pessoas jurídicas que nós fazemos aí por meio de licitações ou de já serviços contratados. Terceirização. Nós hoje temos 3 serviços que já são terceirizados na Secretaria Municipal de Educação. O serviço de limpeza escolar de algumas unidades, não de todas. O serviço de cuidadores de crianças com deficiência, parte desse serviço é terceirizado. E também o serviço de monitor de transporte escolar. São todos serviços terceirizados. Então, isso também é estimado para o próximo ano em um pouco mais de 1 milhão de reais. Aquisição de material didático pedagógico. São os kits de materiais que nós entregamos aos nossos alunos. E para o ano que vem, nós pretendemos fazer uma política de entrega de livros para os nossos alunos. Então, aí está previsto R$ 1.950.000 reais nessa ação. Apoio a entidades. O que é isso? São as nossas instituições conveniadas. Aqui estão inclusos recursos do Fundeb, quanto recursos próprios. Nós repassamos recursos para as instituições via Fundeb, Menino Jesus, Creche Os Samaritanos, Cantinho do Futuro, Campinho da Paz, Eurípides Barçanufo e a PAI. E para o próximo ano já está previsto aqui também mais de R$ 1 milhão de reais, porque nós vamos fazer um chamamento público para a gestão e execução dos serviços da creche do Morada do Verde. A creche fica pronta agora em outubro, nós já vamos abrir um chamamento para poder organizar colocar aquela instituição em funcionamento e atender as nossas crianças em horário estendido das 7 da manhã às 5 da tarde. Outras políticas também, formação dos profissionais, que né, R$ 150 mil reais para a gente garantir a formação dos nossos professores. Essa ação, cultura, leitura, diversidade e sustentabilidade, uma das ações que nós realizamos é o projeto Composta Trailer, que nós estamos muito felizes porque ele foi, agora saiu o resultado, nós estamos em 2º lugar no estado de política pública na área da sustentabilidade. Então, é um ganho para o nosso município importante, são ações como essas que nós vamos continuar fazendo. O PDD Batatais é um programa de descentralização de recursos, que nós passamos o recurso para a PM das escolas. Então, as escolas recebem um recurso ali anualmente para manter o seu funcionamento, para realizar as suas atividades. Alimentação escolar, transporte escolar, já falei dos recursos vinculados. Para vocês terem uma ideia, só de alimentação, nós não estamos falando com gasto com pessoal da alimentação, só o funcionamento, aquisição de gêneros, dos itens, um pouco mais de 5,5 milhões de reais. Transporte escolar, quase 3 milhões de reais. Então, são investimentos que nós fazemos, já estão previstos dentro do nosso orçamento. Nós estamos também planejando
mais de 4 milhões de obras e 788 mil reais em equipamentos, que são de computadores, geladeiras, fogões, enfim, uma série de questões que a gente precisa para manter o dia a dia as nossas escolas. Então, esse valor é o investimento, né, o que a gente estava falando ali como investimentos na educação. E aqui está, na verdade está errado, não é o Programa Educação Básica de Qualidade, é o Programa Gestão Administrativa do Ensino, que é o funcionamento da Secretaria de Educação e a aquisição de uniformes, né, aquisição de tênis, de uniformes para os alunos, é estimado em mais de R$ 1.800.000 para o próximo ano. Só destaquei isso daqui, por quê? Porque isso não entra no cálculo dos 25% constitucionais. Esses R$ 2.585.000, eles estão apartados da obrigação legal que a Prefeitura investe os 25%. Então, se a gente somar, que nós já investimos 28%, então, além dos 28%, nós temos também mais de R$ 2,5 milhões, que são investimentos em educação. Não quero me alongar mais do que isso. A apresentação procurei fazer de forma mais clara diante aí das rúbricas, dos números que vocês têm, e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos pela atenção. Ok, nós passamos então agora aos senhores vereadores, iniciando Sebastião Santana Júnior, que sou eu. Eu estou satisfeito com a sua explanação, secretário. Quero apenas cumprimentá-lo, como sempre faço, pelo seu excelente trabalho, né, diante da Secretaria de Educação. Parabéns pelo seu trabalho, secretário Vitor Hugo. Obrigado, Santana. Obrigado sempre pela parceria, sempre participando aqui das audiências, né, cobrando nós no dia a dia, fiscalizando o trabalho, sempre muito presente nas nossas ações. Eu agradeço. Vereadora Ana Bela Pavão. Boa noite, secretário. Boa noite a todas e todos. Eu tinha duas perguntas, mas você respondeu. Eu ia perguntar da extensão do horário das creches, em relação ao orçamento e dos uniformes escolares, você já disse. Então, só deixa uma terceira questão, Vitor, é mais para a gente pensar a indicação das emendas impositivas, qual seria hoje uma prioridade para a educação, para a gente poder pensar aqui também na Câmara as nossas destinações. É isso. E parabéns aí pela condução da Secretaria de Educação. Obrigado, Bela. Eu acho que esse debate é importante para a gente poder otimizar a aplicação das emendas parlamentares, Bela. Você fez uma destinação já nos 2 anos para a gente fazer atividades culturais na Feira do Livro. Esse ano, né, te falei aqui, nós não vamos ter a Feira do Livro. Nós tivemos, mostrei aqui, uma queda de mais de 2 milhões na receita deste ano. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer atividades culturais e literárias para os nossos alunos. Nós vamos fazer do dia 21 de outubro ao dia 31 de outubro, uma semana cultural e literária para os nossos alunos, com uma série de atividades, graças à sua emenda parlamentar. Neste ano, nós pagamos todas as emendas parlamentares, todas as emendas, até o dia 30 de junho, todas as emendas estavam pagas, né? Tudo que vocês destinaram foram ações importantes, como troca do telhado da Fundação Lazzarini, melhoria no Cantinho do Futuro, nos Samaritanos, na creche Menino Jesus, no Eurípides, ação de educação ambiental, que foi destinação da Marilda, para a agricultura familiar, enfim, uma série de emendas que beneficiam a nossa comunidade. O que a gente só precisa organizar, e eu quero depois tratar, talvez até um pouco mais individualmente com vocês, é pelo seguinte: vieram muitas emendas, mas muitas vezes emendas muito pequenas, R$10 mil de uma emenda parlamentar. Muitas vezes, se a gente conseguir organizar para for uma emenda maior, um vereador destina para uma instituição ou para outra, a gente consegue otimizar melhor a aplicação dos recursos. O que a gente pede, Bela, eu acho que nesse programa, cultura, sustentabilidade, leitura na escola, para nós esse hoje é uma prioridade. Por quê? A questão da educação ambiental, e diante das mudanças climáticas, ela se torna cada vez mais importante nas nossas escolas. E muitas vezes nós fazemos isso por meio de parceria. Da mesma forma, a questão da cultura afro-brasileira. Nós temos uma parceria com a NUAP importante, que desde agosto a gente faz semanalmente oficinas para os nossos alunos tratando dessa temática. Só que muitas vezes o nosso recurso, vocês veem, está todo vinculado para pagar compromissos que nós já temos. Então, nessa ação, cultura, leitura, diversidade, sustentabilidade na escola, é um programa que nós podemos realizar muito mais se nós tivermos emendas parlamentares. Então,
muito boa a sua questão, porque ele nos dá a oportunidade também de falar, né, o que a gente pode fazer a mais e que, infelizmente, o orçamento, dentro das receitas que nós temos muitas despesas já são comprometidas. Então, nessa ação, seria muito importante a destinação de emendas parlamentares. Maravilha, secretário. Obrigada. Satisfeita, presidente. Ok. Próximo vereador, Abidenor Tahan Maluf. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Parabéns para a explanação. Estou meio rouco. Eu só queria tirar uma dúvida que não tem relação com relação ao transporte. Uma avó veio conversar comigo sobre, e eu fiquei sem saber da resposta, né, sobre as netas dela pegariam um ônibus, porque ela não tem vaga para esse ônibus. Eu acho que dos irmãos Ribeiro, se não me engano, até o Virgínia. Tem esse tipo de transporte para criança de, acho que é de 12 anos, mais ou menos? Então, nós temos transporte escolar tanto para todos os alunos da zona rural e para a cidade, alunos que moram na cidade, existem critérios de atendimento. O transporte hoje ele é basicamente para escolas estaduais. Então, qual que é o critério para poder ter o direito ao transporte escolar? Primeiro, não ter vaga ali na sua região. Então, vamos pensar. Se a menina mora ali perto dos irmãos Ribeiro, a escola mais próxima é a Escola Antônio Augusto, por uma criança de 12 anos. Ah, mas eu não quero estudar no Antônio Augusto. Ok. Só que o Estado não garante o transporte para essa criança. Então, é esse o primeiro critério. Mas nós temos situações que, por exemplo, virou escola de período integral. Não tem, a criança às vezes não tem interesse no período integral. Para essas situações, nós temos o transporte. Então, por exemplo, nós temos aqui no Joaquim Marinheiro, a pessoa mora ali. A escola mais próxima é o Silvio de Almeida, mas eu não quero o período integral. Então, o ônibus passa ali pelo Joaquim Marinheiro e leva a criança até o Portinari. São rotas pré-estabelecidas. Mas quem determina isso, nesse caso, são as próprias escolas estaduais. O município executa a política, mas quem define é o Estado, os alunos que vão ser atendidos, mas considerando esses critérios. É muito objetivo o critério. Tem que estar a mais de 2 quilômetros de distância da escola e não ter vaga próximo. Porque se você quiser estudar em outra escola, tem vaga? Ok, mas aí a família tem que custear o transporte. Hoje, e para o próximo ano, em relação ao transporte, nós já estamos projetando ampliar as linhas urbanas, principalmente para o bairro dos Araras, né? Acho que até falei hoje com o doutor Maurício, né? Como aquele bairro cresceu tanto, aumentou o número de crianças que estão morando lá, é um bairro muito distante. Nós precisamos ter transporte, porque não tem escola próxima ali. Então, a gente já também está planejando este aumento no transporte, mas aí não sei se ficou claro, mas é essa resposta aí do transporte. Agora eu sei a resposta para dar. Obrigado. Ok. Próximo vereador, doutor Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário. Boa noite, contador, né? André. Boa noite a todos os colegas vereadores, a todos da pasta aqui e outras pastas também, né? Que estão aqui. Parabéns também aos vereadores eleitos aqui, presentes nessa audiência. Vitor, realmente nós conversamos hoje a respeito da creche, né? Que eu, na verdade, constantemente fico pedindo essas vagas para você lá. Claro que você faz o que pode. Agora, dentro do orçamento, você falou que talvez seria necessário construir uma outra creche para o outro lado da cidade, para tentar amenizar um pouco ou reduzir um pouco essa fila que ela não diminui, né? Parece que ela mantém ou até aumenta. Existe previsão orçamentária para o ano que vem, para que possa ser construída essa nova creche? O meu questionamento é só isso. Demais, eu não vou usar a réplica e aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho, o André, todos da pasta, que vocês vêm fazendo um trabalho desde o início, um trabalho de qualidade, procurando atender as pessoas, né, dentro do possível, mas até além do impossível, além do possível, né, fazendo uma verdadeira ginástica. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, doutor. Pois é, a questão de vagas em creche é uma questão que a gente, né, discute sempre aqui. A gente conversava hoje à tarde sobre
essa necessidade da nossa população. Nós atendemos diariamente inúmeras famílias, seja via celular, seja presencialmente na Secretaria de Educação, buscando uma vaga por creche. E nós ampliamos em muitas vagas, né, nessa gestão do Juninho, do Dr. Ricardinho. Foram mais de 300 vagas abertas. E aí você fala, eu entrei no mandato, tinha 300 vagas. Criei 300 vagas e a demanda continua alta. Por que isso acontece, né? A nossa análise aqui, nós tivemos uma melhora considerável no atendimento das nossas creches, né? Fruto do trabalho de todo um grupo de professores, de gestores, de participação com as famílias. Então, hoje, as nossas creches, nós temos pouquíssima rotatividade. As crianças que entram na creche finalizam o ano na mesma creche, então não há muita rotatividade. Segundo, à medida que o atendimento melhora, classe média, pessoas às vezes com mais recursos, que tinham condições de colocar numa escola privada, vem migrando para a escola pública, para a rede pública também. Então, isso é um fator importante. Nós vamos, o ano que vem, iniciar o atendimento lá na creche do Jardim Morada do Verde, eu falei aqui. Está previsto mais de R$1 milhão de investimento para manter o funcionamento. A creche está finalmente, aí até o final desse mês de outubro, a empresa entrega a obra. Na verdade, vai ficar faltando plantar a grama, porque se não chover, né, tá complicado. Mas a creche vai estar praticamente entregue ao final desse mês. E aí, para uma nova creche, eu falei, ó, a gente tem o planejamento de uma nova creche, que nós já temos o projeto, nós já temos, né, ali no Jardim dos Ipês, tem um terreno no Jardim dos Ipês, ali perto na Rua Pascoal Faiola, com a Avenida Antônio Denadai, tem um terreno institucional que a gente tem projeto para uma creche. Não está previsto no nosso orçamento essa construção. Os 4 milhões em obras que nós temos é para ampliação e reforma das unidades já existentes, mas isso nós vamos ter que buscar meios. A creche do Morada do Verde está sendo construída com base no recurso do Finisa, né, que vocês aprovaram aqui na Câmara. Por quê? Porque a nossa capacidade de investimento ela é pequena. Né? Se eu pegar os 4 milhões para construir uma nova creche, eu não consigo reformar, melhorar nenhuma escola no próximo ano. E a gente tem demandas também que precisam ser realizadas. A gente precisa reformar a escola Célia Bueno, a gente agora vai dar ordem de serviço para a reforma da escola Virgílio Bragueto, ali no fundo do Elisa. Nós temos demanda para melhoria na creche do Jardim do São Carlos, que é a creche Laurinda. Enfim, então a gente vai buscar, meio de planejamento, emendas parlamentares, a construção de uma creche. Nós já havíamos conseguido essa creche aprovada no FNDE, né, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, lá no governo Bolsonaro, mas ele só empenhou 30 mil. Aí chegou o novo governo, o TCU fez apontamentos e nós não conseguimos a creche. Então, a creche já foi até aprovada pela área técnica do governo federal e a gente vai buscar essa creche, né? E a gente vai pedir apoio aí dos nossos vereadores também, junto aos deputados, para a gente ver se consegue trazer uma nova creche para Batatais, tá bom? Vereadora Marilda de Fátima Covas. Boa noite, Santana, como nosso presidente. Quero cumprimentar de uma forma muito carinhosa o nosso secretário e o André também. E dizer, Vitor, o tanto que nós temos orgulho do seu trabalho frente à Secretaria de Educação. E, enquanto diretora, presidente de uma escola que não é pública, eu preciso reconhecer que o seu olhar também é grande, é de muita atenção para nós, escola particular, sem fins lucrativos, mas é uma escola particular, não é? E que recebe da Secretaria da Educação, tem recebido ao longo desses anos todo o apoio necessário para que ela continue na sua missão. Então, de imediato, eu quero, mais uma vez, a gente já cansou de te elogiar, mas reconhecer o belíssimo trabalho e o avanço que a Secretaria de Educação teve nesse nosso mandato. Aqui, claro que a questão é sempre recorrente, né? Você mesmo me respondeu recentemente a falta de vagas, um bebê de 9 meses, cujo pai desempregado, a mãe desempregada, não é? Recebendo apenas o auxílio Batatais, né? E com muitas dificuldades. E ainda a criança tem um problema de lactose,
não toma o leite comum, uma grande despesa com leite especial, enfim, uma situação muito complicada, não é? Que a gente precisa muito desse suporte da educação para que, principalmente, a mãe também vá para o mercado de trabalho e ajude na composição da renda. Então, isso você já falou, mas é uma necessidade constante, não é? Já avançamos muito, mas ainda temos carência nessa questão. Um ponto que eu queria tocar com você, a gente já falou isso durante o ano, é uma monta muito considerável, quase 9 milhões, o que a administração vai gastar com a merenda escolar prevista para o ano que vem. Mas, durante esses anos, e não é só Batatais, a gente vê isso a nível nacional, muitas crianças têm na escola a sua principal refeição, não é? E aí nos preocupa muito as férias escolares. Então, uma pergunta que eu deixaria aqui para você, se é possível a gente avançar nessa questão de nós termos meios de, durante as férias escolares, a gente proporcionar alimento para os nossos alunos que, pela condição social de sua família, tem, né, na escola o seu principal sustento. Então, essa é uma pergunta. E a outra, ontem, o Major Bonfim, vereador eleito, esteve aqui, e é claro que sempre se confunde, porque ele trouxe um problema de transporte de ordem urbana que não era da pasta de desenvolvimento econômico, porque o auxílio transporte aos universitários, de há muito tempo, é colocado na pasta de desenvolvimento econômico. Nós aqui, a gente sempre discutiu que acha isso um disparate, que não tem nada a ver com nada. Eu pergunto para você, da mesma maneira que esse recurso, que é destinado à compra importantíssima dos uniformes escolares, não entra no cômputo da porcentagem mínima de aplicação constitucional do dinheiro, eu acho que seria interessante e de mais fácil entendimento que essa ajuda importante da administração para os universitários, de 1.400.000, também fosse colocada na pasta da educação. Porque eu acho que isso fecha. Você entende perfeitamente. É auxílio, viagem, né, aos universitários que vão para fora de Batatais. A gente não consegue aqui enxergar um nexo, porque isso sempre esteve na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, não sei, eu acho como tem verbas importantes que não são computadas, mas é educação, né? Na minha visão, você ajudar o estudante, seja de que forma que é investimento na educação. Tá? Então, eram essas as colocações, e, mais uma vez, eu te cumprimento pelo seu magnífico trabalho. Obrigado, Marilda. Também tenho que cumprimentar você pelo seu sempre excelente trabalho, pela parceria, né, da Escola ABE conosco. Né? A Escola ABE participa do nosso desfile de 7 de setembro, participa dos Jogos Escolares, que nós temos, inclusive, a premiação amanhã, lá no Marinheirão. Então, também agradeço muito a sua sempre presença, né? Ligando, conversando, debatendo as questões educacionais. Vamos lá. Sobre a questão da alimentação escolar, nós também fizemos investimentos importantíssimos na alimentação escolar. Muitas vezes a gente ouve até algumas críticas em relação à alimentação escolar. Porque não serviu isso, porque não serviu aquilo. Nós melhoramos e muito a qualidade da alimentação escolar. Nós não temos falta de merenda escolar nas escolas. Nós não temos compras de salsicha, como algumas pessoas colocam. Não temos isso. Nós compramos salsicha para a festa junina uma vez por ano, que é uma atividade tradicional das nossas escolas. Nós servimos arroz, feijão, carne, legumes todos os dias. Agora, tem itens, como, por exemplo, farofa de ovos, que são parte da alimentação escolar. Então, a gente ouve algumas que estão servindo farofa de ovo, porque um dia no cardápio não tem carne. Isso é um movimento mundial que se tem, e as escolas, né, seguindo a legislação, adotam isso, que um dia da semana você tem que ter a proteína,
mas você não tem a carne. Então, serve farofa de ovos, né? É habitual, então isso não há nenhum problema em relação a isso. Agora, a gente conseguir disso avançar para servir no período de férias, tem duas questões, uma operacional e outra financeira, né? A gente já está investindo aí. Antes, nós tínhamos só recursos do Estado e da União na merenda. Nós não conseguimos mais tocar só com recursos do Estado e da União, nós temos que colocar recurso municipal na merenda escolar. A merenda fora, nós estamos falando nem da folha de pagamento. Então, a dificuldade financeira ainda existe. E segundo, uma questão operacional. Por quê? Porque no período de férias é o período que os nossos cozinheiros também estão de férias. São os 30 dias de férias. A gente não tem como dar férias para eles em outras épocas do ano. Então, isso tem, de fato, uma dificuldade para a gente poder gerenciar. Eu vi que municípios como Ribeirão Preto adotaram isso já esse ano, acho que no meio do ano, em julho, acho que eles já fizeram essa tentativa. O governo do Estado, em algum momento, já tentou isso, mas depois parou também com essa política de servir a merenda nas férias. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e avançar, sim. Acho que no futuro, não vou dizer que para o próximo ano, para o próximo exercício, a gente vai conseguir avançar nessa questão, mas, né, já fica considerado isso como política pública futura para a gente poder garantir nesses momentos, porque, de fato, para algumas crianças, a refeição principal é na escola, né? A outra questão em relação ao transporte universitário, eu estava acompanhando ontem a audiência, eu vi a pergunta do Major Bonfim. Nós, primeiro, vou tentar responder a pergunta dele aqui, porque ele, né, falou, depois na educação a gente pode ver isso. Hoje nós temos transporte, nós não temos transporte universitário, a Secretaria de Educação não realiza transporte universitário. O transporte que roda na cidade é para atender as escolas do estado e do município para quem estuda à noite, ok? O transporte universitário já esteve na pasta da educação. Até 2016, né, André? 15 ou 16, mais ou menos, era vinculado na Secretaria de Educação o transporte universitário. Mas começou a ter apontamentos do Tribunal de Contas, por quê? Porque você não pode gastar com transporte universitário tendo falta de vagas em creche, porque a nossa obrigação é com vagas em creche. E aí, naquele momento, colocou-se no desenvolvimento econômico, porque imagina-se que o aluno, garantindo o transporte para o aluno para a universidade, ele vai poder depois retribuir isso como forma de emprego, melhoria de geração de empregos e tudo mais. Essa foi a lógica no período. Pode ser discutido isso? Pode. É como você disse, não pode entrar na despesa com a educação, porque isso seria inconstitucional. Mas nós temos o PPA, né? No próximo ano agora a gente tem a elaboração do PPA, é uma questão a ser levantada e colocada também para ser rediscutida novamente. Eu acho que vale a consideração para a gente poder pensar no PPA, se isso fica mais claro, mais transparente para a população, porque, de fato, também está vinculado à educação, mas no ponto de vista universitário. Próximo vereador, doutor Paulo Borges. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário Cabrini. Boa noite aos colegas vereadores e a todos que nos dão a honra das suas presenças aqui na galeria e também na rede YouTube. Secretário, começo parabenizando, né, pelo belo trabalho. Esse ano nós tivemos aí um investimento nos uniformes que foi fantástico. Foi assim um avanço enorme na nossa educação. Acho que foi uma bandeira de política social muito bem implementada pelo governo Juninho e, claro, abraçada pelo senhor na sua pasta. Além dos cumprimentos, não tenho nenhuma observação em relação à questão orçamentária, a não ser pedir para que o senhor possa só esclarecer um pouquinho melhor. Eu tenho uma preocupação com relação à questão do orçamento, quando é que sobra um pouquinho para a gente poder investir, né? E eu percebo que nós temos aqui uma rúbrica de investimento da ordem de 4.800.000. Mas, na sua explanação, ela acabou abrangendo de forma ampla, né? De forma bem sucinta, depois dá uma pincelada assim, o que seria pontuado com relação a essa questão dos investimentos, tá? Basicamente é isso. E tem um questionamento que eu estava falando aqui pelo WhatsApp, inclusive eu quero quebrar um protocolo, senhor presidente, cumprimentar a Mayra Andréia, que está nos acompanhando aqui pela rede do YouTube, né?
e ela, uma mãe muito participativa lá do CAIC, me fez um questionamento que talvez não tenha uma relação direta com o orçamento, mas como nós temos eu não me recordo a sigla, é PDD, né, da questão das associações de pais e mestres, especificamente com relação ao CAIC, se nós teríamos a possibilidade, temos lá um probleminha com relação à questão da separação entre a creche e a escola. Considerando que nós temos uma rúbrica específica para esse assunto, se nós poderíamos, eventualmente, estar tratando de forma individualizada, creche e escola. Então, estou abrindo só um parênteses aí, se o senhor puder dar uma pincelada nessa questão. No mais, realmente, é só reiterar os cumprimentos, porque a pasta realmente fez um trabalho belíssimo esse ano, como tem feito todos os anos anteriores. Esse ano tem a cerejinha do bolo, que foi o uniforme, que realmente coroou com êxito enorme o seu trabalho, e a gente fecha essa gestão realmente com uma alegria muito grande de saber que a gestão deu assim, um olhar extremamente carinhoso para todas as pastas. Eu estava falando ainda com a Fernanda da assistência social, a gente fica muito motivado, porque vê a sua pasta andando bem, a gente vê a saúde tocando bem, a gente vê o esporte indo bem, a gente vê a assistência social crescendo a cada vez o orçamento. Então, assim, é uma alegria muito grande a gente poder discutir um orçamento tão rico, né, e tão rico que eu digo no sentido não financeiro, mas tão rico no sentido do olhar, né, o olhar específico para aquele que realmente mais precisa. Parabéns, professor. Obrigado, doutor. Parabéns também. Agradeço os cumprimentos e te cumprimento também pelo excelente trabalho, né, que tem realizado nesse mandato na Câmara Municipal à frente. Também sempre muito participativo, muito presente nas nossas escolas, trazendo boas ideias para a gente aprimorar o nosso trabalho, assim como muitos vereadores aqui também contribuem para isso. Vamos lá, sobre os investimentos, são R$ 788 mil em equipamentos, né? Isso no orçamento ele fica distribuído lá na creche, na pré-escola, no ensino fundamental. Esses 788 mil são os recursos que nós aplicamos em reposição de material para as escolas, né, que a gente precisa. Então, assim, a gente troca a carteira todo ano, a gente tem que trocar, dá problema na máquina de lavar a roupa da creche, a gente tem que trocar, a gente tem que adquirir novos equipamentos de computadores sempre, né? Até fazer menção aqui, aquela vez com a emenda do Orlando Silva, nós conseguimos 75 notebooks, depois nós colocamos notebooks em todas as salas, esse ano nós colocamos TVs, né, em todas as salas, TVs de LED. Então, são esses investimentos que nós vamos organizando de acordo com o nosso plano anual de compras. Como que isso é feito? O Vitor decide, eu vou comprar isso, aquilo? Não. A demanda é sempre levantada pelas escolas. As escolas levantam a demanda e, a partir disso, nós equalizamos, né, são 20 unidades dentro do nosso orçamento para poder fazer os investimentos. Assim como os playgrounds. Nós entregamos ontem 2 novos playgrounds, um na creche Efigênia, um na creche Vilma Estela Rosa de Moraes. Só ali foram investimentos de 50 mil reais, 2 playgrounds bastante grandes, muito bonitos. Então, são esses investimentos. Outros 4 milhões são previstos para obras, né? Quais obras? Está previsto a ampliação e reforma da Escola José Virgílio Bragueto, a reforma da creche Laurinda, a ampliação da Escola Ana Bonagura. Nós tivemos um problema na licitação da Escola Ana Bonagura, porque a empresa quebrou, decretou falência, nós não conseguimos executar, vamos tentar agora novamente abrir nova licitação, e também a reforma da Escola Célia Bueno. São essas escolas que a gente vai tentar fazer os investimentos dentro desse limite de 4 milhões para o ano que vem. Tá? Então, basicamente isso em relação aos investimentos. Cumprimentar a Mayra Andréia. A Mayra é mãe de 2 crianças, né? A Maria na creche, o Eliaber na escola do CAIC. Nós estamos com um problema na PM da creche do CAIC, por conta de questões da Receita Federal, de mudança de legislação, mas estamos finalizando e estamos regularizando. Por que não é possível ainda criar uma PM para a creche e uma PM para a escola, né? Porque hoje, apesar dos prédios não terem ligação, de fato, assim, pedagógica, né, uma com a outra, porque a creche tem a sua gestão, a escola tem a sua gestão, estão no mesmo espaço físico, mas são propostas, né, que cada uma vai conduzindo de acordo com a etapa escolar. Porque no cadastro da escola junto ao INEP, é apenas, como ele é um prédio único, eu não posso cadastrar 2 unidades. Não cadastrando 2 unidades, eu não posso ter 2 APMs.
que nós teríamos que fazer ali? Construir um muro separando, né, os dois prédios, mas é um investimento que nós não temos condições de fazer agora e se torna desnecessário. Então, a questão é que a PM não conseguiu resolver ainda, mas foi uma série de questões, de burocracia, que você é contador, você sabe também como é difícil, o André ajuda a gente muito nisso, mas nós vamos regularizar agora, esperamos até no começo de novembro regularizar essa situação, e depois isso vai tocar como tem tocado os outros anos. Nós não temos dificuldade entre a gestão da escola e da creche com relação aos recursos. O problema mesmo foi junto a essa burocracia de regularização da APM. Satisfeito, senhor secretário. Só quero, como réplica, dizer que eu fico à disposição, se puder ajudar, colaborar, para que a gente possa realmente fazer valer ali aquele trabalho belíssimo daquela escola. Recentemente eu tive visitando e realmente os olhos brilham quando você vê o respeito com a educação naquela escola. No mais, realmente, só os cumprimentos pelo bom trabalho. Obrigado, doutor. Vereador Eduardo Henrique Risse. Boa noite, Vitor. Obrigado pela explanação e obrigado por todos os meus pares aqui já falou antes. Muitas dúvidas foram sanadas aqui nessas perguntas anteriores. Foi falado aí da creche, uma pergunta que eu já tive com você, e é um problema que eu venho enfrentando muito ali em volta da creche do Morada do Verde, né? Que é a respeito daqueles animais em volta lá, aquelas invasões, a sujeira, tem um problema de zoonose muito grande ali. Eu tenho uma preocupação muito grande da inauguração da creche com esse problema de zoonose ali muito séria, né? Problema de maus tratos aos animais, acúmulo de lixo, então, assim, carrapato, muito carrapato. Então, assim, se isso daí for para as crianças ali na creche, seria um grande problema, né? Então, fique atento a isso daí, me coloque à disposição também para a gente fazer alguma ação lá, né, de denúncia ali também, porque está totalmente ilegal, né? Existe uma lei que não pode criar animais ali, está colado muito junto ali com a creche. E, como o prefeito ficou de mandar esse ano aí, agora pelo projeto, perto do período eleitoral, não mandou, né, uma lei municipal da criação dos bombeiros mirins municipais, como que está, se ele esteve conversando com você, né, se está nos planos já para agora, 2025. Obrigado, Risse. Com relação à primeira questão, né, da creche do Morada do Verde, ali tem um terreno, de fato, eu vou ali vistoriar a obra, né, vejo os animais por ali. Nós temos que solicitar à Vigilância Sanitária uma liberação também do espaço, certamente, quando isso for solicitado, vai ser averiguado, eu imagino, né? Estou falando porque eu também tenho esse conhecimento, mas sempre quando a gente vai liberar um prédio, uma escola para entrar em funcionamento, eu preciso do laudo da Vigilância Sanitária. Então, isso vai ser solicitado assim que a obra estiver pronta, tá? E aí, certamente, essa questão vai vir à tona. Com relação aos bombeiros, a gente conversou até faz um tempinho já, né? Você também me falou, depois o Juninho conversou comigo, mas depois desse período eleitoral nós não voltamos a conversar ainda. Na verdade, não tivemos muito tempo ainda de conversar com o prefeito, né? Com relação a esses projetos do próximo ano. Mas vamos aguardar, então, como que vai ser encaminhado isso para a Câmara, para a gente poder discutir, talvez com audiência, alguma coisa. E, claro, nós vamos estar à disposição sempre para poder apoiar os bons projetos para a nossa cidade. Obrigado, Vitor. Parabéns pelo trabalho novamente. Vereadora Marcela Cordeiro Gaspar. Bom, terminado a fala dos senhores vereadores, eu pergunto ao pessoal que se encontra aqui na plateia da Câmara se alguém gostaria de fazer um questionamento, alguma pergunta. Tem o prazo de 3 minutos. Não havendo ninguém que queira fazer questionamento, nós vamos aqui, secretário, trazer aqui uma participação através do YouTube, né? A Mayra Andréia. Boa noite, perdi o começo, então desculpe se foi falado e eu perdi, se está previsto no orçamento aumentar as salas no período integral no CAIC no ano que vem?
Mais uma vez, cumprimentar a Mayra, né? O Paulo já tinha feito menção a ela. Sim, está no nosso planejamento a ampliação de salas no CAIC. Né? No início, Mayra, eu falei, teve até um slide ali, falando de um programa do governo federal de educação integral. Está previsto o valor de R$ 461 mil no nosso orçamento, não que isso tudo vá para a escola do CAIC, nós temos outras instituições, 9 creches que atuam também em período integral, mas nós estamos ampliando progressivamente. Então, o ano que vem, nós vamos levar até o 3º ano o período integral. Nós estava agendado para fazer reunião de pais na terça-feira dessa escola, justamente para fazer a consulta às famílias, aquelas que queriam o período integral. Mas nós tivemos um problema, vazou um gás lá, e aí teve que dispensar os pais, tivemos que chamar o bombeiro lá para resolver no final da tarde, não fizemos a reunião. Mas isso vai ser feito na próxima semana, ou mais tardar, na semana do dia 21, para a gente ver quem são as crianças que querem as vagas, as famílias que querem a vaga no período integral, mas de forma objetiva, sim, está previsto no nosso orçamento. Tá bom? Obrigado. Bem, terminado todos os questionamentos, eu retorno a palavra para as suas considerações finais ao secretário Vitor Hugo. Obrigado, Santana. Agradeço o espaço, agradeço aos questionamentos, aos elogios, agradecer ao André, nosso diretor financeiro da educação. Todas essas projeções, esses dados é feito com base nos levantamentos, no acompanhamento que o André faz, para a gente ter um orçamento cada vez mais que seja exequível de fato, sem necessidade de mandar suplementações para câmaras ou remanejamentos. Então, a gente estuda bastante para apresentar essa proposta aqui. Também quero fazer menção que esse orçamento foi discutido com o Conselho Municipal do Fundeb, né? Então, antes de mandar o orçamento para a Câmara, nós tivemos também esse momento de discussão do orçamento com o Conselho, que também é uma forma de dar transparência. No mais, agradeço a presença de todos, nos colocando sempre à disposição para poder colher as boas propostas e executar e melhorar cada vez mais os serviços na educação. Obrigado e boa audiência para todos. Obrigado, secretário Vitor Hugo, o André também. E nós fazemos a mesa nesse instante para convidar agora a próxima secretaria, né? A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Fernanda Cristina Girardi. Também convidamos a Aline Cristina Duarte, diretora do Departamento Municipal de Proteção Social Básica. Antônio César Galina, gestor do Fundo Municipal de Assistência Social e Cidadania. E Antônio Claré Dalpículo Júnior, doutor Clarezinho, né? Ex-vereador e diretor do Departamento de Proteção Social Especial. Muito bem, passo então a palavra à secretária Fernanda. Boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando. Em nome do nosso presidente Santana, cumprimento todos os vereadores e cumprimento todos os nossos colegas da administração aqui presente. Vocês já receberam a peça orçamentária, então aqui eu vou apresentar as despesas de forma mais sucinta, mas já me coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Então, para o ano de 2025, o valor total do orçamento da Secretaria de Assistência Social será R$ 16.762.861,09. Nós tivemos aí um aumento comparado com o orçamento de 2024 de R$ 1.285.248,27. No programa, a Secretaria Municipal de Assistência Social, que é o gabinete da Secretaria, nós temos um valor total de R$ 4.402.312,80, que está previsto a ação de manutenção dos serviços administrativos, que é o pagamento de folha, cotas patronais, locação de imóveis, capacitação permanente, que é a educação permanente para os servidores da política de assistência social e os demais trabalhadores do SUAS que trabalham nas organizações da sociedade civil.
Temos ainda a ação do Conselho Municipal de Assistência Social, lembrando que em 2025 é um ano de conferência municipal, então nós já deixamos no orçamento previsto a conferência. A reforma e manutenção dos centros comunitários e a garantia da estrutura do IGD, do Bolsa Família, que é o cadastro único, que também funciona lá na Secretaria de Assistência Social. E o nosso programa de transferência de renda, o Família Batatais. Na proteção social básica, nós temos, para o próximo ano, R$ 4.395.721,48, que também, dentro dessa proteção, nós temos a manutenção dos serviços administrativos, a inclusão produtiva, o acompanhamento familiar, que é o PAIF, que acontece nos CRAS, que são os Centros de Referências de Assistência Social, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, o Projeto Renascer, que é executado dentro do CCI, a Proteção Social Básica, Equipe Volante, que atende a zona rural da nossa cidade, e a parceria e as parcerias com as organizações da sociedade civil, que são, hoje, executados o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, pela ADEPAB, o projeto Profissionais do Futuro, e a ABADEF, que atende no domicílio o atendimento à pessoa com deficiência e idosa. E o programa Caixa d'Água Social. Na proteção social especial de média complexidade, nós temos R$ 2.181.370,29, que é composto pelo acompanhamento do PAEF, que é realizado no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende famílias e indivíduos em situação de violência ou violação de direito, a manutenção dos serviços administrativos e as parcerias com as organizações da sociedade civil, que a ADEPAB, com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, a APAI, Centro Dia do Idoso e Unidade Referenciada. O programa Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a previsão é R$ 5.264.282. E aí nós temos aqui o acolhimento à criança e adolescentes, a manutenção dos serviços da administração, o Família Acolhedora, que é um programa que nós iniciamos a execução esse ano, e as parcerias com organizações da sociedade civil. E aí aqui tem a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, que executa residência inclusiva e casa de passagem. Aí o Lar São Vicente, que executa ILPI, que é o acolhimento para pessoas idosas. Cantinho do Céu, que atende 3 pessoas com deficiência, que é o Hospital de Retaguarda em Ribeirão Preto. E aí, previsto para benefícios eventuais, R$ 490.873,40. E aí aqui nós temos já a previsibilidade para dar continuidade na Cesta Verde, que é um programa que iniciou esse ano também, que é a oferta de kits de frutas, legumes e verduras para as famílias que vivem em insegurança alimentar. E o programa Aprimoramento do Cadastro Único, que é uma ação específica em parceria com o governo federal de qualificação dos cadastros, visando aquelas famílias que estão há mais de 24 meses sem atualizar o seu cadastro. Então, é uma ação muito específica. E aí a previsão é R$ 28.300. Obrigada. Ok, passamos agora, então, aos senhores vereadores, e o primeiro sou eu, Sebastião Santana Júnior, né? E eu quero, inicialmente, cumprimentar você, Fernando, e toda a sua equipe pelo importante trabalho que vem desenvolvendo em nosso município, inclusive quando há alguma questão, né, polêmica, todos nós, vereadores, falamos. Então, quando há alguma coisa a elogiar, nós temos que fazer. E eu faço isso, né, com respeito àquele caso de um senhor
de Nuporanga, que já há algum tempo residia em nosso município, né? E veio ficar numa situação muito difícil, muito doente, e eu tive, então, que estar me recorrendo à sua secretaria e também à Secretaria de Saúde. Então, eu quero aqui te agradecer, inclusive, pelo todo o esforço que você, com o seu pessoal, fez, né, para atender essa pessoa, e ela retornou ao seu município, infelizmente, depois veio a óbito, mas teve todo o atendimento aqui no nosso município. Parabéns. E a minha pergunta, eu quero deixar aqui, sobre os centros comunitários, né? Nós sabemos que, há anos atrás, né, os centros comunitários eram muito utilizados pelo pessoal, pelas comunidades dos bairros, né? E de uns anos para cá isso vem decaindo bastante, muitos ficando abandonados, diretorias quase que não tem mais ninguém com interesse a estar participando, alguns ainda têm, né? Alguns centros comunitários têm pessoas querendo tocar, como é o caso que eu procurei você, Fernanda, o doutor Claré, né, também nos atendeu, mas fica aqui uma pergunta seguinte: o que a Prefeitura, o Poder Executivo, através da sua secretaria, pode estar fazendo para melhorar o atendimento para a regularização dessas diretorias, né? Porque nós sabemos muito bem que o centro comunitário é da comunidade, a comunidade que tem que ter diretoria, que tem que ter os voluntários lá para estar cuidando, né? Muitos, 99% do centro comunitário de Batatais não tem diretoria, né? E algum local, algum centro comunitário que quer montar a diretoria, que tem desejo em estar regulamentando, tocando, está encontrando muita dificuldade, principalmente, e eu falo porque eu acompanhei uma, você sabe disso, secretária Fernanda, que você chega lá no cartório de registro de imóveis, é uma dificuldade, tem que contratar um advogado para poder legalizar. E nós sabemos muito bem que as pessoas não têm condições financeiras nenhuma para contratar um advogado para estar regularizado. Então, a minha pergunta é: o que o Poder Executivo pode fazer para ajudar mais esses que têm interesse em regularizar, principalmente na questão do advogado? Muito obrigada, Santana, pelas suas colocações. E nos colocamos à disposição mesmo dos senhores vereadores e de toda a população. Agora, a respeito da situação dos centros comunitários, nós nos deparamos, quando iniciamos todo o trabalho, com essa grande dificuldade da documentação, porque havia anos que os centros, a maioria, né, dos centros comunitários desativados, sem diretoria ativa, e isso dificulta essa questão da documentação, do registro dessa documentação. Na última reunião que nós tivemos, de uma forma unânime, eles trouxeram das dificuldades que eles encontram aí no cartório, no momento de registro ou de pesquisar as atas. Então, nós saímos daquela reunião com a responsabilidade de marcar uma reunião com o cartório, para explicar a importância, né, do trabalho e a importância deles também apoiarem aí os centros comunitários e facilitar aquilo que for possível. A questão do advogado, nós já tivemos alguns momentos que a Procuradoria foi envolvida para orientações específicas jurídicas no começo. Hoje, a gente conta com algumas orientações, né, que nos cabe, enquanto poder público, pelos conhecimentos que o Claré, que é o nosso diretor e é advogado, possui. Mas as custas do advogado hoje nós não conseguimos custear. Nós não conseguimos pagar a custa ou do advogado ou a custa do cartório. Tem depois também a questão do registro, né, de publicar em jornal, isso também tem custo, a contabilidade, CNPJ que estava inativo, ativar tem custo também. No início, que nós começamos as reuniões, os próprios representantes deram a ideia de fazer um evento para conseguir recurso para custear essas despesas. Nós falamos que seríamos parceiros dessa ação também, caso ocorresse, mas é algo que precisa partir deles, né? E aí a secretaria entraria aí como parceiras mesmo, como parceira.
Então, a gente tem essa dificuldade, tem um advogado no grupo que se dispôs a ajudar, sem cobrar, então, até cheguei a passar o contato dele, e para que um possa ajudar o outro aí nessa regularização, para que, de fato, depois a gente possa executar o programa, que é com a oferta dos materiais que os centros comunitários precisam para revitalização e reforma. Vereadora Anabela Pavão. Bom, boa noite, secretária, diretores. Primeira coisa, Fernanda, que eu queria perguntar, em relação à família Batatais, se a previsão orçamentária ela, vai manter o número de famílias e o valor do benefício atualmente em andamento, ou se essa previsão para 2025 contempla ou aumento de vagas, ou aumento do valor do benefício, ou os dois. E a minha segunda pergunta é em relação às ILPIs. Acho que toda a audiência da ALO sempre pergunta em relação às possibilidades de aumento de vagas, se tem a demanda, obviamente, mas para atendimento de pessoas idosas nos acolhimentos institucionais, que hoje é regulamentado dentro da tipificação da assistência só o Lar São Vicente. Então, eu queria trazer essa questão e já fica para a próxima gestão uma sugestão para vocês tentarem, junto ao jurídico, junto ao prefeito, para tentar fixar um percentual mínimo para assistência, que é uma luta nossa, a Aline e a Fernanda sabem, gente, desde 2010, a Aline chegou depois, que assim, a educação hoje tem um percentual fixo no orçamento da União, Estado e município, a saúde tem, eu falo nós porque eu já fui trabalhadora da assistência, ainda não temos. Não temos no Estado, não temos no âmbito federal, mas verificar legalmente se o município pode fixar uma receita. Eu percebi assim, um aumento considerável no orçamento da assistência. Acho que nós nunca tivemos um valor tão alto para que o SUAS pudesse trabalhar. Nós já trabalhamos com orçamento de 4 milhões no ano. Isso há alguns anos atrás. Obviamente que muita coisa mudou de lá para cá, mas me preocupa futuros tempos difíceis. Sabemos que esse contexto que a gente vive, crises acontecem econômicas, e os primeiros lugares a se cortar recursos é da assistência social. Vimos isso na crise de 2016, o tanto que o governo Temer, na época, cortou da assistência. Então, uma pasta que mais demanda investimento em tempos difíceis é a primeira a perder recurso. Então, entendo que a gente precisa batalhar para que a assistência social tenha um mínimo fixado por lei para que se consiga trabalhar independente de tempos prósperos ou tempos de crise. Então, é isso que eu queria trazer. Agradeço, Fernanda, Aline. Acho que foi a secretária que eu menos enchi o saco nesses 4 anos. Eu atormentei mais o Vitor e o pessoal do Obras e da Saúde. Da assistência, por incrível que pareça, foi menos. Mas queria agradecer por esses anos aí de trabalho em conjunto, de atenção também durante esse período do mandato. E é isso. Obrigada. Obrigada, Bela, pelas suas perguntas e colocações. A respeito do Família Batatais, a previsão para 2025 é manter as 1.000 famílias e R$200. Nós fizemos agora um fechamento do Família Batatais, e aí nós até apresentamos na última sessão da prestação de contas um panorama das famílias inseridas. Hoje, com o número de famílias que nós temos e o número de famílias suplentes, a gente consegue ir trabalhando, porque tem pessoas que superam situação de vulnerabilidade socioeconômica, então ela sai do programa ou muda da cidade, e a gente já vem colocando, realocando as pessoas. Então, hoje, não há essa necessidade para o próximo ano. Tá? Mas foi feito um estudo, então a gente tem muita clareza dessa questão, que é importante. A respeito da ILPI, nós estamos agora para publicar, na próxima semana, os chamamentos públicos para 2025. E aí nós temos hoje pactuado 15 vagas, e nesse chamamento nós aumentamos para 25 vagas. Tá? A gente sabe hoje que a nossa ILPI ela não consegue aumentar, mas pode vir outra instituição e, às vezes, apresentar para 10. Então, é possível, mas é fato que a demanda da pessoa idosa é crescente.
de famílias que não têm, de pessoas idosas que não têm retaguarda, também é crescente, e o município vem se adequando aí, né? Eram 10 vagas, nós aumentamos para 15, e agora para 25, aí para o ano de 2025. Tá? E, a respeito do percentual mínimo para assistência, é muito pertinente, e é uma luta, né, de muitos anos, nossa, e de todos os trabalhadores do SUAS. E, então, eu acho que é algo que a gente precisa continuar persistindo, né, e mostrando a importância, porque é aquilo que você falou, quando se tem a crise, é o momento que aumenta desempregos, aumentam pessoas em situação de vulnerabilidade social, socioeconômica, que tem um rebatimento e um aumento aí de violência contra a criança, contra a pessoa idosas, que fica todo mundo muito preocupado. Então, é tudo extremado acontece nesses momentos, e a gente sempre percebe que o recurso da assistência é o que é sempre retirado, por não ter essa garantia em legislação. Mas é muito pertinente, a gente conta, né, com todos os nobres vereadores, aí no apoio, né, na luta, que a conversa no município, mas é necessário também a gente pensar que precisa ser a nível federal e estadual. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fernanda, satisfeita com as respostas. Obrigado. Ok, vereador Abdenor Tahan Maluf. Rouquinho. Boa noite a todos. O questionamento que eu ia fazer era sobre o Família Batatais, mas a Isabela antecipou e eu fiquei satisfeito. Então, eu vou aproveitar esse tempo para agradecer a vocês da Secretaria da Assistência Social e Cidadania, porque todas as vezes que eu procurei vocês para solicitar alguma coisa para algum munícipe, vocês foram muito parceiros, muito companheiros. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Abdenor, pela parceria, né, e dizer que nós estamos à disposição sempre, que é em conjunto que, de fato, a gente olha para as situações das famílias, né, dos nossos munícipes, e pensa em política pública e melhora o que precisa melhorar. Muito obrigada. Vereador doutor Maurício. Vereadora Marilda de Fátima Covas. Gostaria de cumprimentar a todos da secretaria. Vamos aqui, Toninho, Claré, querida Fernanda, Aline. Eu acho que, diferentemente da Bela, eu perturbo muito a secretaria, né, Fer? Mas, ao mesmo tempo que eu pergunto, que eu procuro, eu também tenho tido as respostas, não é? E soluções, muitas vezes, claro, e eu os cumprimento, né, a equipe toda pelo trabalho. Eu tenho algumas perguntas, até completando a do Santana, eu perguntaria, porque desde o ano passado, não é, que a gente vem falando dos centros comunitários, a minha pergunta, Clarezinho, que eu sei que você trabalhou bastante nisso, nós temos algum centro comunitário hoje que já pode receber algum recurso? Essa é uma pergunta. Eu olhei aqui, Fernanda, que eu considero importante, mas pode ser que o recurso esteja em outro lugar. Enfrentamento emergencial de baixas temperaturas, nós não temos praticamente nenhum recurso, 0,12. E também o programa Minha Moradia, que eu não sei exatamente o que ele abrangeria, assim, o valor zerado nesses programas. E também eu gostaria de saber, Fernanda, você falou que já deu início à família acolhedora. Quantas famílias nós temos? O cadastro está aberto? Alguma informação relevante com relação a isso, por favor. No mais, é só pedir desculpa aí por esses anos de tanta cobranças, não é? Mas nunca é para a gente, é porque a gente, como assistente social, sempre se coloca muito no lugar do outro, não é? E muitas vezes a dor do outro é a nossa também. Então, eu peço desculpas por todas as importunações, cobranças, e deixo aqui, efetivamente, o meu agradecimento pelo trabalho
e pela atenção que eu sempre recebi de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marilda. Eu não tenho nada que pedir desculpa. Eu acredito que sempre que vocês realizam os apontamentos, é importante para a gente ver se aquela demanda está sendo olhada, se nós esgotamos todas as possibilidades. E aí estamos aqui em prol dos nossos munícipes, né? Essa parceria é muito importante. A respeito do centro comunitário, nós temos o Adolfo Penholato hoje, que está regularizado, e aí nós estamos aguardando eles apresentarem as demandas, o que eles precisam para a reforma, né? O Claré fez até um contato com eles recentemente, né? E eles ficaram de nos encaminhar. A respeito do enfrentamento a baixas temperaturas, nós deixamos ele porque, às vezes, o Estado acaba nos repassando. Esse ano nós não tivemos porque quase não tivemos baixas temperaturas. E o Estado tem um programa de repasse. Como hoje nós temos a casa de passagem cofinanciada pela assistência social, então, com recurso do Tesouro, essas situações elas serão atendidas. E aí nós deixamos no orçamento prevendo que, se o Estado for nos repassar, a gente tem tempo, rapidamente a gente já consegue executar, porque já tem a previsibilidade da dotação no orçamento. Né? Porque no primeiro ano que o Estado nos passou, demorou 3 meses para a gente, né? Porque aí tem todos os trâmites que precisam ocorrer para a gente conseguir ter a dotação. Quando a gente foi repassar, o recurso já estava no final do inverno. Então, é mais no sentido de prevenção mesmo, e chegando um recurso que a gente já tem essa condição de aplicar o quanto antes. A Minha Moradia é um projeto que precisa vir para a Câmara, que é para atender pessoas que estão em vivência de rua, mas já naquele período de saída, nessa transição, né? De sair das ruas, que a equipe do CREAS faça essa análise, e aí eles alugam a casa por um período de 12 meses, que é o projeto, né? o projeto de lei, e que eles tenham esse acompanhamento mais de perto para que eles possam superar as suas situações de vulnerabilidade. Mas, como o projeto ainda tem que vir para a Câmara, então optou-se, nesse momento, em deixar ele, acho que com 1 centavo, né? 1 ou 12 centavos. Um está com 1 e o outro está com 12. R$1? É isso mesmo. R$1 e um está com 12. Tá? E o Família Acolhedora, nós iniciamos, já tem casos que a juíza, né, quem determina se vai para o Família Acolhedora é o Judiciário. Então, a doutora Adriana já solicitou que a equipe técnica do Fórum realize o estudo de uma família para inserção. Né? A gente estava esperando agora passar o período eleitoral para começar a divulgar nas mídias da Prefeitura o credenciamento de famílias, e a capacitação já vai acontecer também. Nós já fizemos a compra de capacitação da equipe dos trabalhadores, né, do SUAS, sobre o Família Acolhedora. Então, a gente está caminhando nesse sentido e aguardando esse estudo dos técnicos do Judiciário para saber se essa família tem condições de ser uma família acolhedora. Satisfeito, presidente. Ok. Vereador Dr. Paulo Borges. Boa noite, turminha da assistência social, né? Cumprimento a todos. E é uma alegria, né, Fernanda, a gente poder ver, a gente que já falou tanto nesse mandato, né, sobre a questão orçamentária da pasta, sobre o respeito da gestão, da administração. E eu vejo que, embora a gente já tenha tido avançado muito, como, por exemplo, as caixas d'água, Família Batatais e tantas outras ações, né, ações com catadores de reciclagem, de material reciclável, e a inclusão produtiva, né, eu tive a oportunidade de estar em alguns eventos desses, e a gente percebe que a coisa ainda continua e a tendência é, sim, melhorar. Houve um acréscimo, salvo engano, de 1.200.000, né, quase aí 10%. Ao meu olhar, acho que continua o respeito com a assistência social, né? E eu aproveito somente para agradecer esse período maravilhoso que ficamos juntos aí. Estaremos juntos, se Deus quiser, independente de mandato. E quero deixar frisado que, se acontecer o restaurante popular e se acontecer o cuidador de idoso, que a gente conversou bastante nesse mandato,
não esquece de me convidar, tá bom? No mais, os meus cumprimentos pela pasta a todos, sem exceção alguma. Sei que cada qual, no seu quesito ali, contribuiu de forma maravilhosa para que a gente pudesse chegar agora ao final desse mandato com uma realização muito grande e um olhar muito carinhoso para quem realmente mais precisa, né? Parabéns. Obrigada, Paulo. A gente até se emociona que a gente vai passando um filminho, né, na cabeça. E, realmente, a parceria continua, estamos à disposição. E obrigada. A gente tem a agradecer a essa casa, que foram parceiros em tantos projetos, né, importantes para a política de assistência social, um olhar de direito, né, para a população. E isso é muito importante. Isso faz a diferença, essa humanização. Muito obrigada. Vereador Eduardo Risse. Vereadora Marcela Cordeiro Gaspar. Bem, terminado, senhores vereadores, eu consulto a plateia se alguém gostaria de fazer um questionamento, fazer uma pergunta. Tenho prazo de 3 minutos. Não havendo, consulto também pelo YouTube, ninguém. Então, eu retorno a palavra à secretária Fernanda para as suas considerações finais. Quero só, nesse momento, agradecer a parceria, esse momento de explicar e falar um pouco da peça orçamentária para 2025 e a importância, né, de tanto avanço na política de assistência social, uma política que, por muitos anos, foi esquecida e que, hoje, de fato, ela toma, né, ela já tomou o status de política pública de direito, e esse reconhecimento é muito importante. Então, quando a gente olha o orçamento inicial em 2021, que era 8,5 milhões, e hoje a gente fala de um orçamento de 16, houve aí um aumento de 100%. E é muito gratificante, né, fazer parte dessa gestão, dessa administração, com o nosso prefeito Juninho e o vice, doutor Ricardinho, que, de fato, elevaram aí. A gente sabe que muita coisa ainda tem, muitos sonhos, né, restaurante popular, bancos de alimento, né, que são tão necessários, mas que nós avançamos bastante. Muito obrigada. Ok, agradeço a secretária Fernanda, toda a sua equipe, né? A gente desfaz a mesa nesse instante para convidar a próxima secretaria. Eu convido, então, o doutor Vinícius Bergamo Silva, secretário municipal de administração. Convido também o senhor Franklin Colombini, diretor do Departamento Municipal de Administração, a Thaís Vicentini, diretora do Departamento Municipal de Recursos Humanos, e também convido o senhor Cleiton Tomazelli, diretor de Capacitação de Pessoas. E aí, doutor? Tá bonzinho? Como é que tá? Bom, tudo jóia. Vamos lá. Bem, então eu já disponibilizo aqui, né, a palavra ao doutor Vinícius Bergamo da Silva para fazer a sua explanação. Bom, boa noite a todos. Gostaria de iniciar cumprimentando a todos os presentes, vereadores, Santana, nosso presidente do ato aqui hoje, nossos ouvintes, seja pela rádio, seja pelo YouTube ou as demais plataformas digitais. Primeiro, falar que é um prazer estar aqui novamente essa semana, né? Na terça-feira já estive presente nessa casa fazendo uma prestação de conta, né? Que abrangiu não só, de certa forma, não só nossos últimos 6 meses, mas também um pouco do que foi realizado dentro da secretaria ao longo desses quase 4 anos. Muito gratificante, demonstrar um trabalho crescente aí, uma evolução, né? E já inicio, né, com essa introdução falando do nosso orçamento. É importante destacar, como eu sempre falo, sempre quando eu venho aqui à casa, desde o início da nossa gestão, a Secretaria de Administração se tornou uma secretaria bem executiva, de execução de ações das demais secretarias. Isso está possibilitando, né, uma entrega, um auxílio para demais pastas, realização dos projetos de governo do prefeito, do nosso vice Ricardinho, tornando-se um coração para a prefeitura, né? Nosso orçamento é enxuto, nós temos orçamento apenas, como os senhores verão aqui, para cumprir nossas questões patrimoniais, nossas questões específicas do CESP,
e o restante, basicamente, o trabalho da secretaria se resume à execução do orçamento das demais secretarias, através do COMPES, através da folha de pagamento, através das contratações. Por isso que o orçamento é tão enxuto que os senhores verão. Tá bom? Pode iniciar a apresentação, por favor. Inclusive, coloquei aqui diversas fotos, faço questão, desde a aquisição de equipamentos, asfalto, contratação, uniformes, ponto eletrônico, a festa, eventos, tudo isso a Secretaria de Administração está envolvida, né? Embora não esteja no nosso orçamento, todas essas fotos aí teve passagem por dentro da Secretaria de Administração, seja na aquisição de bens, serviços, seja na assinatura de contratos, convênios, o que for. Bom, as nossas ações para 2025 sobre o nosso orçamento se resumem a poucos programas. Nós tentamos enxutar esse orçamento para ficar mais claro, mais fácil de entender, mesmo porque a realidade é essa, a execução do orçamento acaba sendo dessa forma. Então, nós temos especificamente 2 programas, né, que se resumem ao SESMIT, que é o nosso órgão ali de segurança do trabalho, e também a gestão institucional da Secretaria de Administração, que são os encargos, manutenção e algumas questões específicas que fica vinculada à administração. Nosso orçamento total parte de 7.492.000 para esse ano de 2025, onde é fragmentado nessas 2 ações. Primeiro, no SESMIT, né, que tem essa cifra de R$ 562.000, que é representado por quê? Basicamente, os encargos do nosso médico trabalhista, nosso engenheiro do trabalho e nosso técnico de trabalho, que, embora ele tenha saído, né, esse ano, nós vamos contratar agora novamente para manter essa estrutura, e também está incluso aqui os exames médicos periódicos, conforme eu passei na nossa prestação de conta, nós contratamos, né, nós estamos agora cumprindo um TAC desde 2018, que não era cumprido, e também questões técnicas de execução dos exames admissionais para os servidores, também para os exames periódicos, aqueles que necessitam, cozinheiro, motorista, que necessitam fazer exames periodicamente. Então, nós estamos cumprindo, e tudo que vai ser gasto está previsto nessa cifra para o SESB, vinculado tudo ao SESB. No mais, aí vem a manutenção do órgão como si, nossos contratos de execução de serviço, desde impressora, a contratação de software, alguma coisa mais específica que está na cifra, armazenamento em nuvem, algumas outras cifras está prevista aí na ação de manutenção. De bens imóveis, a gente pegou essa cifra de R$ 15.000, fazer algumas manutenções periódicas do nosso imóvel, nós temos um imóvel só, e alguns outros de responsabilidade nossa, que não demanda muito custo. Então, a realidade que nós temos nos últimos anos é esse valor, por isso nós colocamos. A desenvolvimento e capacitação de recursos humanos, nós colocamos essa cifra de 30.000, só para ter uma base de para ser investido na CIPAT, parte desse valor, e parte do valor também em outros cursos de capacitação para os servidores específicos da Secretaria de Administração. Ou também, quando os cursos demandarem, mais de uma secretaria nós absorvemos. No mais, embora pareça baixa essa cifra, os custos de capacitação das demais secretarias, cada uma acaba arcando. Quando a Secretaria de Assistência faz um curso específico, ela tem a sua cifra lá, específica para ter o seu custo, quando a educação faz, quando a saúde faz. Então, aqui abrange apenas a questão da CIPAT, curso específico para a gestão e outros, né, que são específicos. Isso não influi em nada na questão de abrangência, uma vez que nós temos também cursos online disponíveis, gratuito, aliás, né, para os servidores, que não oneram esse nosso orçamento. Por isso, essa cifra, embora seja apenas de 30.000, ela supre toda a necessidade que tem sido a realidade nos últimos anos. Aqui abrange a alocação de imóveis, a manutenção e melhoria de estruturas operacionais e a aquisição e identificação de EPIs, e que aqui abrange também desde os uniformes aos crachás. Alguns contratos de importância na nossa cidade de locação, por isso a cifra é alta, estão vinculados à administração. Como os senhores podem ver, tem a questão do Corpo de Bombeiros, tem a questão do Poupatempo e tem a questão do INSS, que nós temos já contratado, já está em execução as melhorias dentro do prédio conforme acordado com o governo, né? Então, estamos em ampla manutenção ali para entregar esse prédio do INSS o quanto antes à sua população, e isso foi absorvido pela pasta da Secretaria de Administração. Ademais, a manutenção e melhoria de estruturas físicas, operacionais, isso também abrange a melhorias de sistema, questões de arquivo e tudo que é executado dentro da Secretaria de Administração. E IPI também, identificação e IPIs.
Aqui abrange não o IPI da Prefeitura como um todo, tá? De todas as pastas. Aqui nós temos um controle para regulamentação de estoque, por isso que a cifra é baixa, e para novos IPIs que às vezes aparecem novos por novas normas técnicas e tudo mais, além de absorver também os uniformes dos nossos servidores e crachás de identificação que nós estamos atualizando. Bom, a cifra, de modo bem rápido, é isso. Os senhores vereadores aqui têm, assim como a população, à disposição o orçamento mais específico, mais orientativo, assim, que possam fazer perguntas. No mais, gostaria de agradecer a atenção, por enquanto, até aqui, e me coloco à disposição de todos aqui presentes, como a população, para qualquer dúvida e esclarecimento sobre isso. Obrigado, presidente. Ok. Passamos, então, aos senhores vereadores. E o primeiro sou eu, Sebastião Santana Júnior. Bem, secretário Dr. Vinícius, eu quero cumprimentar você e também toda a equipe, né? E pelo excelente trabalho prestado nessa administração, que chega ao final, né, esses 4 anos, e desejo que continue assim nos próximos anos, né? E a minha pergunta, secretário Dr. Vinícius, é o seguinte, é que durante todos os meus mandatos aqui nessa Casa de Leis, eu sempre questionei muito a questão da nossa famosa cachoeira, né, que é o Parque Náutico Engenheiro Carlos Zamboni, que não só eu, mas todos os vereadores até hoje também questionou, e eu, sinceramente, considero o ponto turístico mais importante da nossa cidade, né, que é uma estância turística, e que, até hoje, por todos os governos que passaram, não conseguiram dar uma solução para aquela questão. Conseguiu, sim, dar uma melhorada, às vezes piora, às vezes melhora. Inclusive, uma última vez que eu vi uma evolução foi no governo do Dr. Claré Dal Piccolo, quando foi construída alguma churrasqueira, tentaram dar uma dinâmica melhor, mas não foi muito tempo, né? Logo passou e acabou. E hoje eu vejo, assim, até que é uma grande dificuldade regulamentar tudo aquilo, tendo em vista que existem muitos terrenos, muitas chácaras em volta, que é particular. Mas eu gostaria que o senhor me dissesse, falasse a sua opinião, o que é possível fazer para regulamentar a situação da cachoeira, para fazer, de fato, um ponto turístico importante ali, né? Asfaltar aquilo em volta, uma pista de caminhada, de bicicleta, sei lá, uma pousada decente, um hotel, alguma coisa, enfim, o que é possível fazer, talvez a médio ou a longo prazo, para acertar a posição desse que talvez seja o maior ponto turístico do nosso município, da nossa estância turística de Batatais. Vereador Santana, presidente, né? Muito obrigado pela pergunta. De muita importância, inclusive, que veio à tona agora essa semana, que por conta da seca, né, a vazão de água está tão pouca que secou, de certa forma está seco ali o Parque Náutico, né? Assim, o que eu consigo passar para os senhores aqui em relação à projeção do governo e de opinião pública que o prefeito Juninho, o Dr. Ricardinho, já passou. Todos os nossos pontos turísticos estavam, de certa forma, abandonados ou defasados. Nós conseguimos resgatar agora os quiosques, né, por exemplo, do Lago Artificial, dando vida mais ao lago, trazendo eventos para o lago. Resgatamos uma Praça da Matriz com uma grande obra ali, né, está ainda em evolução. E estamos resgatando aos poucos. O parque onde acontece a Festa do Leite também foi reformado, continua recebendo grandes eventos. E o prefeito já, desde o final do ano passado, ele está buscando, acredito que já tem um projeto mais ou menos engatilhado para isso, está faltando um recurso para ser investido lá. Como acho que todos os secretários aqui falam, o Henrique também trouxe, nossa capacidade de investimento é muito baixa. Então, falta hoje recurso para a gente poder revitalizar, que eu acho que é a forma mais correta, né? Recuperar aquele espaço para poder fazer aquele quiosque funcionar, talvez abrir mais um quiosque, fazer a licitação desses quiosques e fazer aquele lugar tomar vida novamente com essa reforma. Porque não adianta a gente hoje querer, vamos fazer a licitação daquele quiosque lá e botar para funcionar. Nas condições que está hoje, seria um erro, um gasto de dinheiro público e talvez não teria tanto interesse.
talvez viraria um ponto meio abandonado. O que a gente precisa é revitalizar, eu acredito, todo aquele local. O governo está com atenção em relação a isso. Eu acredito que vai ser um dos compromissos do governo Juninho, né, reeleito, agora tentar revitalizar esse parque. E o que falta hoje? Por que a gente não começou? Eu acredito que a grande dificuldade seria um investimento. Demanda um investimento muito grande. Mas pode ter certeza que nós estamos com atenção em relação a isso. Eu acredito que a cultura e turismo que vai ficar vinculada a esse local vai também dar atenção e buscar recurso com a ajuda de todos vocês, os senhores vereadores e toda a população. Ok. Próximo vereador, vereadora Anabela Pavão. Boa noite, secretário, diretores. Na verdade, eu tinha uma pergunta, mas você já respondeu, que era em relação aos aluguéis. Só você detalhou um pouquinho quais são os prédios, até por conta do valor. Então, sem perguntas, só cumprimentar o trabalho da pasta e desejo sucesso aí na próxima gestão para vocês. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Anabela. Agradeço também a parceria nesses últimos anos também, sempre presente, sempre questionando de forma correta, bem viável ao que está sendo proposto pela administração, sempre presente, assim como os vereadores todos aqui hoje. Realmente, a cifra parece que é alta, mas ainda é a solução mais viável que nós temos hoje, a alocação de imóveis. Embora ali abranja bastante imóveis que talvez os valores são, às vezes, questionados, a grande questão é, com o valor que eu tenho ali, eu não construo talvez um imóvel para que eu atendo 5 contratos ali, mais, ou até mais, que eu não me lembro agora de cabeça, mas está à disposição. Então, assim, infelizmente, é o que é a questão, poder de investimento. A gente está conseguindo um pouquinho, cada ano, abranger um pouquinho por investimento, mas para a gente construir e se livrar de um aluguel, hoje ainda é uma situação um pouco distante. A gente prefere esse poder de investimento inserir em ações diretas para a população do que construir um grande prédio, que é um sonho. Eu gostaria de fazer um grande centro administrativo, mas eu acho que não é a hora. Ainda a solução atual ainda são os aluguéis, né? Então é por isso que tem essa cifra, mas ainda eu acredito que é a solução de médio prazo aí que a gente consegue. Obrigado. Maravilha, secretário. Obrigado, presidente. Ok. Vereador Abidenor Maluf. Vereador Dr. Maurício. Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores, todos aqui presentes na plateia, ao Dr. Vinícius, Franklin. Cleiton, e eu esqueci também. Thaís. Desculpa, eu estou com muita coisa na cabeça e às vezes ela falha um pouco. Somente o Cleiton, conheço o Cleiton faz bastante tempo. Foi uma falha momentânea, viu, Cleiton? Ô, Vinícius, vocês, todos da pasta, eu só gostaria de cumprimentá-los, né? Toda vez que vem para essa audiência pública, traz os apontamentos, os valores, muito esclarecedor. E não tenho perguntas, somente agradecer todo esse período aí que nós trabalhamos juntos e estarei sempre à disposição e o trabalho não continua, né? O mandato até dia 31 de dezembro ele está em vigor e a partir de janeiro a gente como cidadão também vamos estar aí sempre questionando, né? Reivindicando, porque a gente faz isso em favor da população, nada é pessoal e sim para as pessoas. E esse olhar humano de vocês para com as pessoas, com os cidadãos, que são os grandes responsáveis de nós estarmos aqui discutindo, isso é muito importante. E que isso não para e continue com esse carinho, com toda essa dedicação. Meu muito obrigado por tudo e que vocês tenham bastante sucesso, como teve até agora. Muito obrigado, doutor Maurício. Agradeço imensamente as palavras. Durante esses 3 anos e meio, quase 4 anos, sempre atuante, sempre presente dentro da prefeitura, a gente sempre se encontrava lá, bem próximo ao prefeito, ali, sempre levando questionamentos e interesses da população. Agradeço as palavras, pode ter certeza que a Secretaria de Administração está aberta, sempre está, senhor, para qualquer um da população. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Vereadora Marilda Covas. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Thaís, Cleito, Vi e Frank.
É sempre uma alegria a gente estar com vocês aqui. O que eu quero dizer é o que eu já disse em outras oportunidades: a Secretaria de Administração, tal qual a Secretaria de Finanças, não realiza grandes programas, não é? Porque não é a função. Não é? Mas nós temos que reconhecer o trabalho importantíssimo e básico, não é, que as duas secretarias desempenham. Se nós temos êxito nas demais secretarias, é porque funcionou bem. A Secretaria de Administração, com toda a realização dos seus leilões, das suas licitações, funcionou bem. A Secretaria de Finanças, porque soube controlar os recursos, soube planejar. Então, eu deixo para vocês, efetivamente, um reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês realizaram durante essa legislatura. Como disse o doutor Maurício, nós não retornaremos, diga-se de passagem, né? Se os não reeleitos não estivessem aqui, não haveria essa audiência pública, né? É bom que quem acompanha pelo YouTube, né, tenha esse conhecimento. Mas o que eu queria dizer, a minha pergunta é com relação aos aluguéis, né? Quando a gente vê essa cifra, 965 mil, a gente se questiona se, gradativamente, a gente não poderia efetivamente ter um investimento que isso aumentasse o nosso capital, vamos dizer assim, nosso capital imobilizado, não é? Porque a gente sabe que o aluguel, ele 30 dias voa, né? Não passa, voa. E é um dinheiro efetivamente alto, eu considero. E aí, Vinícius, a gente que, Thaís, nós que vivemos dentro da FEBEM, né? Quantos anos? Lá ainda há um território enorme, aquele cinema que poderia ser recuperado. É um lugar que nós temos facilidade hoje de localização. Antigamente já tivemos um sonho, né, que pudesse ter sido aproveitado por alguém para ter feito uma cidade administrativa, usando todos aqueles lares, que é de uma riqueza de construção incrível, né? Enfim. E hoje aquilo lá é um território sem dono, é uma terra sem dono, né? Infelizmente, tirando as instituições que desempenham um bom trabalho lá, aquilo virou uma terra sem dono. Então, não é um questionamento, assim, eu acho que a gente poderia colocar isso como meta para os próximos anos, na medida do possível, e investindo em alguma coisa que é nossa e a gente aliviando o dinheiro que paga de aluguéis, não é? Porque a gente estaria aí, efetivamente, 965 mil em qualquer uma das secretarias, é um dinheiro extremamente considerável, né? Inclusive para a própria secretaria, né? Vocês evoluíram bastante a questão do ponto, né? Que regularizou tantas incoerências que tinham, a questão dos uniformes, que a gente a vida inteira cobra, ainda continuo cobrando, ainda vejo o coletor de lixo ainda muito mal arrumado, não é? Enfim, os EPIs, né? Mas eu acho que fizeram o suficiente, muito bem feito, para que a gente chegasse até aqui. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho e atenção com que a gente sempre foi recebida na secretaria. Marilda, muito obrigado por toda a consideração. Desde o início, eu acho, desde as primeiras audiências, é uma pauta que você vem levantado, reconheço, e sempre quando a gente está tratando disso, querendo ou não, nós lembramos, principalmente da sua fala, principalmente da atenção com os prédios já públicos existentes. Eu lembro que desde a primeira audiência, você vem cobrando pela manutenção, desde o Paço Municipal a outros prédios.
E, assim, é uma dificuldade que nós enfrentamos. Eu acho que é muito difícil ainda, com o poder de investimento, a gente conseguir construir. Só que nós temos também, nós estamos dando atenção aos prédios existentes para evitar, né, aumentar essa cifra. Embora não pareça, vou trazer um exemplo, inclusive, agora do monitoramento. Para não ter que contratar, para não ter que arrumar mais um aluguel, uma questão que seja um prédio locado, por questão até de segurança, nós fizemos um estudo e escolhemos o prédio lá da Festa do Leite. A parte superior da Festa do Leite é muito pouco aproveitada. Então, hoje, inclusive, eu fui com a equipe lá para a gente revitalizar, fazer algumas paredes necessárias lá em cima. E lá, por exemplo, vai ser a sala de monitoramento 24 horas, que vai ter a guarda e a PM lá 24 horas. Já está em pleno andamento, semana que vem começam as reformas lá. Então, nós temos esse pensamento. Não é nem uma questão de, vamos alugar, vamos alocar. Só que as necessidades e as especificidades dos lugares acabam fazendo a gente ter que locar. A exemplo, até o prédio do INSS também. Foi uma dificuldade enorme para encontrar um prédio que abrigasse e que o Estado aceitasse conforme as medições, as medidas dos móveis e tudo mais. Tudo um padrão muito específico, né? Então, assim, realmente uma bandeira que você defende, eu acho que está correto também. Tem esse sentimento de não ver os prédios públicos se defasarem, a gente perder e tentar reformar. Inclusive, uma conversa ali com o prefeito, ele quer já, nessa próxima gestão, revitalizar aquele prédio da prefeitura, recuperar um prédio histórico, que é aquele, para dar mais mobilidade, acessibilidade e aproveitar melhor os espaços. Nós temos essa preocupação, só que eu acredito que, durante esses anos, a gente foi crescendo alguns serviços públicos, né, que a gente viu que não tinha estrutura. Vou levar com atenção isso para as próximas gestões, ainda mais com esse poder de investimento crescendo, né, para a gente ver se consegue, de certa forma, investir, né, talvez revitalizar os prédios antes de pensar em construir, talvez, né, é uma alternativa muito viável, dada, né, essa questão do investimento que a gente está conseguindo crescer a cada tempo. No mais, eu gostaria de agradecer as palavras. Você vem acompanhando e fala muito bem dos pontos, né, que a gente tratou todos esses anos aqui, dessa atenção que a gente teve com os servidores, né. Então, comprova a atuação sua aqui dentro dessa casa, com a população, e também acompanhamento da secretaria, desde o ponto, aos uniformes, tudo que você citou. Mas ainda há muito para ser feito, com certeza o governo que está aí, né, vamos reestruturar mais ainda para conseguir dar mais resultados e conseguir realizar todos esses pedidos que vocês trazem a nós. Muito obrigado, vereador. Vereador Paulo Sérgio Borges de Carvalho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que acompanham a pasta. Senhor presidente e secretário, eu peço licença pela quebra de protocolo, mas, Marilda, eu preciso corrigir a sua fala. No YouTube, tinham 6 pessoas assistindo no YouTube apenas. É uma tristeza muito grande, senhor presidente, a gente vê uma discussão tão importante, que é a peça orçamentária, com um número tão pequeno de pessoas acompanhando o YouTube. Igual tristeza é ver o plenário também aqui, com igual número, e, coincidência ou não, todos os vereadores que não foram reeleitos. Mas, falando do que é importante, que é a peça orçamentária, eu quero cumprimentar aqui o secretário e todos da pasta. Pelos números, não tenho nenhum questionamento, tenho certeza que, pela peculiaridade da pasta, né, que tem uma destinação específica, não causa maiores discussões como causaram as outras pastas anteriores. Então, eu só quero registrar realmente a maestria do trabalho por todos vocês, cada qual aí no seu setor, e reiterar a tristeza de a gente estar discutindo um assunto tão importante com tão pouca gente. É isso. No mais, os meus cumprimentos e obrigado, presidente, pela compreensão, pela quebra de protocolo. Vereador Paulo, gostaria de realmente ressaltar essas palavras suas. Nós estamos discutindo aqui uma peça muito importante, né, uma das principais discussões, que o vereador deve ter, que a população deve acompanhar. Infelizmente, a gente tem um coro tão baixo, né? Nós temos que, a população precisa entender um pouco mais e a gente precisa levar isso a eles também. Eu acho que também tem discutir mais, né? Faço um pouco a meia-culpa da questão de estar no executivo hoje e talvez não engajar tanto essa discussão, né?
Eu acho que todos nós aqui, de certa forma, né, eu sei que nós fazemos nossa parte, só que talvez a gente precisa se aproximar mais. Né? Enfim, é uma discussão de horas aqui em relação a isso. Mas agradecer também, Paulo, sempre presente na secretaria, sempre a par, acompanhando licitações, principalmente de interesse da sua emenda, né, que concluímos agora na semana passada, retrasada. Estamos executando os Wi-Fi na praça, com a emenda do senhor, inclusive. Então, no mais é isso, eu agradeço imensamente. Ok. Vereador Eduardo Risse. Vereadora Marcela Cordeiro Gaspar. Bem terminados, senhores vereadores, eu consulto na plateia se alguém gostaria de fazer algum questionamento. Tenho prazo de 3 minutos. Não havendo, do YouTube também não tem nenhuma participação. Eu retorno a palavra, então, ao secretário doutor Vinícius para suas considerações finais. Obrigado, presidente. Bom, apenas agradecer, durante esses 3 anos e meio, a recepção aqui, agradecer aos funcionários também, que sempre muito atenciosos com a gente, a Érica, que trabalhou um tempo com a gente, que está aqui presente hoje, sempre bem atenciosa. É um prazer e é muito gratificante estar aqui. Depois de 3 anos e meio, embora nós estejamos discutindo na LOA, apresentar bons resultados, apresentar uma gestão transparente, que executa, que faz e que ouve a população. Também gostaria de agradecer aos vereadores eleitos, Eni, Mumu, que hoje aqui vieram acompanhar também. Muito importante vocês estarem já entrando nesse ritmo da Câmara e vendo como são as discussões e também trazendo, né, a população para ver se a gente consegue engajar mais esse movimento. Mais agradecer Santana, Marilda, Paulo, Marcela, vereadora Anabela, vereador Maurício, Eduardo Risse, que não está mais aqui, mas enfim. Obrigado, agradecer a minha equipe, agradecer a Deus e todos. Muito obrigado, boa noite. Ok, muito obrigado, secretário, doutor Vinícius, e os demais componentes da mesa, nossa saudação. Esta presidência em exercício reforça o convite para a audiência a ser realizada nesta Casa de Leis amanhã, dia 11 de outubro, às 18 horas, oportunidade em que estarão se apresentando as seguintes pastas: Gabinete, Obras, Planejamento e Serviços Públicos, Cultura e Turismo, Esporte e Lazer. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a Deus e a participação de todos, declaro encerrada a audiência pública e boa noite a todos. Muito obrigado.